Os jogadores com a mesma mentalidade de marcação que tiveram lá, dificilmente o Corinthians perde esse título. O adversário que o Corinthians vai pegar na final, e se apertar lá na frente, pressionar, como a gente sabe que o Dorival tem o caminho aí da Copa do Brasil, o Corinthians pode levar uma grande vantagem para o Maracanã para decidir a Copa do Brasil no domingo. O que você vai ver agora é mais um capítulo do velho roteiro da mídia. No Donos da Bola, Neto e companhia não escondem, eles menosprezam o Vasco, tratam a nossa classificação como acaso e ainda cravam sem pudor que o Corinthians deu sorte de pegar o Vasco na final. Mais do que isso, já colocam o Corinthians como favorito absoluto ao título, ignoram a vitória gigante sobre o Fluminense e tentam empurrar o Vasco de novo para o papel de figurante. Mas presta atenção nas falas, porque enquanto eles tentam diminuir, o Vasco chegou na final, decide em casa e voltou a incomodar. Quando a mídia desdenha, é exatamente aí que o Vasco cresce. Você. Os dois finalistas. Não, e aí, o que você vê dos times, dos treinadores, jogar em casa o primeiro, jogar no Maracanã o segundo? O que você pensa, Luiz Fabiani, Rosinei e Oscar Roberto Godoy? Eu acho que o momento do Corinthians é ótimo, né? Consegue uma classificação como essa em casa e tem o primeiro jogo da final em casa para fazer vantagem para jogar no Maracanã. Acho que o Corinthians encontrou um adversário perfeito. O time do Diniz, a gente sabe que é um time que não é confiável, que é instável. Você não sabe Você assistiu o jogo ontem? Assisti. Você viu a hora que estava 1-0? Quase entregaram Voltou a pro paçoca. segundo tempo. O cara entregou a paçoca e o Zé Ruela do Fluminense devia dominar a bola, fazer o gol. Não. Foi pra trás. Ele veio pra trás. Ah, vai pro inferno, rapaz. Então esse é o adversário que o Corinthians vai pegar na final. E se apertar lá na frente, pressionar, como a gente sabe que o Dorival tem o caminho aí da Copa do Brasil, o Corinthians pode levar uma grande vantagem para o Maracanã para decidir a Copa do Brasil no domingo. Agora, quem estava esperando o jogo de ontem era o São Paulo, né? Que ficou em oitavo esperando a vaga da Copa da Libertadores, que não veio, né? Não veio. Tá Corinthians fora. e Vasco na final, não tem a oitava vaga. Luiz Fabiano, Corinthians enfrentando o Vasco, quarta-feira, na Neoquímica Arena. Vamos lotar! Vamos pra cima! Sai com os jogadores! Passeata! Vai pra cima pro Corinthians ser tetra, campeão. Como o Júnior vai ser tetra, campeão, o Pinóquio. Pinóquio não, pica-pau. Pinóquio sou eu. Eu acho que o Corinthians tem uma oportunidade de ouro para fazer um resultado na ida e ter maior tranquilidade no Maracanã. Lembrando que o Corinthians perdeu uma vez para o Vasco nos últimos 15 anos e não perde para o Vasco em São Paulo desde um jogo que os corintianos guardam sempre com muita dor no coração. O dia 29 de novembro de 2007, gol do Allan Kardec, que ali praticamente encaminhando o rebaixamento do Corinthians. Que por sinal, o Vasco veio de ônibus do Rio. E foi gol contra, né? Desviou no Fábio Ferreira aquela bola. Nesse ano no Se o Brasileiro, Corinthians tivesse vencido o Vasco, não tinha caído. o Arce perde o gol Porque cara a cara. empatou com o Grêmio. Não foi o 1x1 o jogo lá? Foi 1-1, gol do Clodoaldo e do Jonas. Clodoaldo com a linguinha presa. E aí? Isso. É o que era zagueiro, chegou no Corinthians como centroavante. Verdade. No Brasileirão Isso aí. desse ano, o Corinthians enfrentou o Vasco as duas vezes, ganhou as duas e fez um saldo de 6-2. Então eu acho o Corinthians favorito e tem que propor dentro de casa para jogar com maior tranquilidade no Maracanã, terreno difícil. Qual a ideia que você tem em relação ao esquema que foi feito dos 4 homens do meio campo, mas que também, para tentar ganhar do Cruzeiro, eu tive que tirar 2 volantes e botar um volante que é o Ranieri craque e o Garro. Tem que mexer ou não para você, Rosinei? Craque, dentro da proposta que o Dorival colocou no jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão, eu acho que ele tem que manter essa proposta de jogo, esse modelo de jogo. Agora, o que o Corinthians precisa entender e tem que estar ciente disso para esse jogo contra o Vasco é que os jogadores da parte da frente do Vasco são jogadores muito velozes, né? Então, essa marcação de Matheus Bidu, Mateuzinho, né? Os jogadores que faz essa parte na defesa... O Ryan é craque, hein? Exatamente, tem que ter muito Craque, cuidado. irmão. E o número 11 também do Vasco, não lembro o nome dele, André alguma coisa. Andrés Gomes. Andrés Gomes. É um jogador com muita velocidade, tem que ter uma atenção especial nesses jogadores aí. E também falando também do Coutinho, que é um jogador que tem muita qualidade técnica no meio de campo. Mas o Dorival, com a proposta que ele utilizou lá contra o Cruzeiro e os jogadores com a mesma mentalidade de marcação que tiveram lá, dificilmente o Corinthians perde esse título. Godoy, qual a ideia? O Daronco captou muito.
Isso que é interessante. Não pitou? Né, craque Neto? Ninguém falou nada, né? 1 hora de programa. Não falamos de arbitragem. Não tocou no assunto de arbitragem. Isso mostra que nós temos árbitros competentes, que temos arbitragem competente. O que precisa é dar respaldo à arbitragem. Quando os clubes ajudam, jogadores, comissão técnica, olha só, ninguém... Quem que você acha que apita a final? Ah, não vai escapar. Esse rapaz de Pernambuco, o Daronco. O Davi Lacerda. o protegidinho lá, que é o Wilton Sampaio, sempre sobra um jogo pra ele. Porque Esse é duro, viu? Esse é forte nos bastidores, viu, cara? Mas nós temos árbitros aí competentes. Você colocaria quem no primeiro e no segundo jogo? Ah, eu não fugiria de abate tem um gaúcho lá, o gaúcho sem ser o Daronco. Klein. Klein. Com o Klein, esse pessoal aí. O pernambucano está num momento muito bom, né? Tem o Felipe de Lima também, tem competência. O primeiro jogo é mais tranquilo, aí depois o segundo é como que ficou a situação do primeiro jogo e também temos nome suficientes aí para conduzir essas 2 partidas das finais, sem contar com o Paulista e nem com o Carioca, né? Vamos lá, pessoal, tem uma dica. Qual a possibilidade que você enxerga, você que foi um papador de títulos, Veloso, em relação a esse confronto, o Corinthians jogando o primeiro em casa e o Vasco jogando o segundo fora? Ah, eu acho que ideal, né? O momento do Corinthians é melhor. O Corinthians chega forte aí para essa decisão. Tem um time que está crescendo, tem jogadores que estão voltando. Eu acho que o Dorival deve começar com o Garro esse primeiro jogo. Bota um cara com qualidade ali no meio de campo, que decide jogo, que acha os companheiros, que finaliza bem. Acho que tem que ter essa criatividade, principalmente para levar essa vantagem para o Rio. O Corinthians tem que ser mais ofensivo. No primeiro tempo, o Dorival apostou no mesmo esquema lá do Mineirão. Não cria, não consegue chegar, teve dificuldade. Nesse jogo, ele tem que mudar o esquema, já ir para cima e fazer a diferença no primeiro jogo aqui da Copa do Brasil, da final. Lê lá pra mim, Luiz Fabiano, aquilo que você falou. São 129 jogos na história entre Corinthians e Vasco, com 57 vitórias dos paulistas, 36 dos cariocas, mesmo número em empates. São 5 vitórias para o Corinthians diante do Vasco em mata-mata. O Cruz Maltino não venceu nenhuma, somente uma vitória nos últimos 26 jogos. Muito louco isso, hein? Mas o Vasco é o Vasco. O Vasco é um time extraordinário. O Vasco tem uma torcida memorável. Qual a importância do primeiro jogo em casa para você, Rosinei? Craque, é importante demais esse primeiro jogo. Eu também vou na linha do Veloso, né? Eu acho que a entrada do Ranieri, ela vai ser muito importante, até porque, para mim, é um jogador que dá uma consistência muito mais positiva na marcação do meio de campo do Corinthians junto com o Maicon. Então, eu acho que se tiver que fazer uma alteração, seria do Ranieri entrando no lugar do José Martins e manteria o mesmo time. Tenho certeza que o Corinthians em casa é muito forte e vai conseguir um resultado positivo. Vamos lá, quais as informações do Corinthians durante a semana, meu querido Luiz Fabiano da Rádio Bandeirantes. E hoje tem Rádio Bandeirantes das 6 às 7h30. Isso aí, craque Neto, contamos com você por lá. O Corinthians... Depende do meu humor. Ah, hoje tá bem humorado. Se não estiver bem humorado hoje... Mas vai daqui até assim. Vai que... Muda muita coisa até... Vai que... Olha lá. Que ninguém atrapalhe. Ninguém atrapalha. Vai, Luiz Fabiano. O Corinthians ainda vai reavaliar os jogadores que são dúvida para o jogo de quarta-feira na Neoquímica Arena. O próprio Ranieri, que entrou no segundo tempo dessa partida agora contra o Cruzeiro, ele estava se recuperando de uma lesão no tornozelo e talvez ainda Não, ele não esteja tem condição de jogar. de jogar os 90 minutos. Se você observa o Yuri Alberto, o que ele fez no jogo, ele não tem condição de jogar. Craque Neto, agora uma pergunta para Craque Neto. Fala. Se é você na condição que está o Yuri... Eu como treinador? Não, você jogador, você ficaria de fora, cara, nesse momento? Então, aí é uma conversa que tem que ter. De leal. Pô, se você observar o Yuri Alberto... Eu vou morrer então. campo, né? Só que tem uma coisa, né? Falando de mim. Sim. Uma bola parada, um escanteio, um pênalti, um lançamento. O Yuri Alberto, ele precisa do físico para jogar. E no fim das contas, fica claro. Quando o Vasco vence, não é analisado, é questionado. Tentam vender sorte, tentam empurrar favoritismo para o outro lado, tentam diminuir a camisa. Mas a verdade é simples. O Vasco eliminou o Fluminense, chegou à final da Copa do Brasil,
decide em casa com São Januário pulsando e voltou a ser assunto nacional. Podem chamar de sorte, de acaso, do que quiserem. O respeito voltou e a Cruz de Malta tá viva. Agora eu quero saber de você, vascaíno. O Corinthians é realmente favorito? Ou a mídia é que nunca engoliu o Vasco? Deixa teu comentário, fortalece com like, se inscreve no Vasco On e ativa o sininho, porque aqui a gente não passa pano e defende o Vasco até o fim.